bom E aí, dia! amiga, Que bom atmosfera! Eu dia. falei que hoje nós vamos receber a pessoa mais iluminada, gente. Assim, ó, Ai, aquela meu que Deus. sempre chega com raios. Olha, eu tô tentando ficar aqui com a luz do sol, mas foi uma sombra azul ali atrás de mim, porque eu Amiga, queria ser aqui tá um iluminada para essa frio. mulher iluminada aqui, hein? Aqui tá um frio. Vocês não fazem ideia do frio que tá aqui. Sério? É E mesmo? aí? Olha, aqui ainda tá Aí como é que... verão. Ai, tá aqui, que raiva. Quem mora em Brasília tem sol o ano inteiro, né? Gente, olha, eu tenho uma oração no meu coração e um sonho de consumo. A Alê sabe que ela veio morar em Brasília. Eu quero. Eu Mas, gente, queria a gente tem tanto que morar aí. convencer o Rodolfo, vocês têm que me Ah, ajudar. não, e Ela tem que assim, ser ó. minha Rodolfo. vizinha aqui em Brasília, gente. Sabe quando você tem um sonho É, de é, consumo? Eu é. tenho um sonho de consumo. Eu queria muito morar aí. Eu queria muito morar aí em Brasília, mas o Rodolfo, tipo assim, como é aquela coisa tanto de casa não faz milagre, né? Como ele é daí, já saiu daí. Pra Exatamente. ele, tipo assim, pra ele voltar pra Brasília, tipo assim, ai, voltar pra adolescência. E tem É. um único problema. O Ah. problema é o surf. Ah, o surf. Ah, é. Tudo É bem, o meu surf. Deus. Olá, Mas e eu vou aí, orar para amada, eu que tô Jesus empolgada. agite Eu as tô ondas do Lago de as ondas do Brasília lago, para ter né? ondas para o Sabe o surf. que que eu ia E olha, falar? gente, deixa eu contar uma experiência para mim, um Pode falar. testemunho. Quando eu me mudei para o bairro que o Rodolfo sempre morou, Rodolfo, agora eu sou vizinha do bairro que você sempre morou. Vai ser incrível ter você morando aqui, amigo, e tal. E ele, isso é tudo que eu não quero, morar em Brasília. Eu achando que eu ia Então, ele é conquistá-lo, assim. entendeu, Ale? É, não, e aqui, sabe o que acontece? Acontece que ele não gosta mesmo. Sim, Eu já sim. tentei de tudo, eu já usei de todos os argumentos, não tenho o que fazer. Mas é por causa, eu Tudo sei que é bem. por causa do mar, eu sei que é por causa do mar. Mas eu tô Não, tão com feliz que a certeza. conferência vai começar semana que vem. Gente, olha, ano que vem, amiga, malas, cuias, você, presencial, Sim, uma semana mentoria, aí, isso, uma entendeu? Uma semana, semana inteira. Gente, eu uma falei, semana. esse 2022 está demorando demais a chegar, eu quero receber todo mundo aqui. Mas você tem que Ai, eu vir não aqui vejo. bem antes disso, para a gente Tá, almoçar isso. juntas Sabe o e que que é ter o um. meu sonho? Bom dia, Betânia. Sabe qual que é o meu sonho? Meu sonho é a gente fazer uma fogueira bem grande com todas as máscaras. Olha aí, tá vendo? Uau! E a gente pode E fazer aqui em nunca casa que mais, tem espaço. e nunca mais precisar usar. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mas assim, eu creio Ai, que tá chegando o fim disso, enfim. amém, É o amém. começo do fim, pelo menos, né? A gente Exatamente. tá Sabe que hoje eu caminhando para um amanheci, lugar. amiga, com essa impressão também, né? É, Para vocês todos que estão aqui também, eu amanheci com essa impressão de que a gente está no começo do fim, né? Assim, do fim desse desse episódio negócio, isso né, mesmo. dessa coisa. Eu falei, não, sabe, acho que vale a pena começar a sonhar com os eventos já presenciais, né? A gente já Isso está indo aí mesmo. para a nossa terceira conferência Modeladas Online, mas eu creio, Como é gente, que que essa vai pode, ser né? a Terceira última. conferência online. Amiga, Nunca pensávamos nisso, né, amiga? se a gente Mas contasse isso, é ainda bem que a gente se reinventou para esse tempo. Gente, eu acho que verdade. isso foi tão interessante, né? Olha, eu hoje fiquei pensando de manhã, eu não perdi o contato com amigas queridas de todo o Brasil, como a Ale, assim, por causa do online, porque a gente foi se falando, foi Verdade. fazendo live, E foi foi mantendo mandando livro contato, uma para exato. outra, foi, né? Então, Amiga, inclusive o teu livro, que coisa mais fantástica, tá? e aí? Olha aí. Muito fantástico, muito fantástico. Eu assim, eu tô recomendando para todo mundo. Tô esperando ainda não chegar meus livros para eu dar de Não! presente. Ai, Não, PH, mas, cadê aqueles livros, PH, que eu falei que são mas estratégicos assim, para ler, é, PH? porque tem um Amanda, monte de lembra o pastora me PH aí, por pedindo. favor. Não, Tem um mas ele monte de tem que pastora me mandar. pedindo. E ontem eu fui na loja do couro lá. Fui na loja do couro que eu encomendei o couro azul para você, né? E o É? couro Ai, não chegou. Não chegou ainda. Eu falei, olha, a gente, conferência dela é eu e semana a que Lê vem. temos uma máfia de couro. E ontem, você sabe, olha como é a atmosfera. Ontem a moça da Patrícia Mota mandou Mota, mensagem, ó, tá prontinhos dela aqui. Eu nossa, falei, então, envie o cartão amanhã, porque a gente tem uma máfia de couro, entendeu, gente? Aí sim, eu falei, então, vamos envie o fazer cartão assim. amanhã, que é para você mandar logo o couro da Lê. Ai, não, eu quero usar meu lançamento de semana que vem
Pô, ela tinha que mandar logo, Não, né? ela vai Eu vou mandar, falar, ela manda pro vou falar com assim, Sedex, chega, ela deve manda por chegar essa Sedex. semana ainda. Ela me disse que já Então, tá ok. Então agora eu já vou passar o lá seu e não. você recebe. O teu couro azul atrasou da fábrica, porque a fábrica é lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Mas já tá, foi mandado fazer, já tá lá. Eu falei, Ai, olha, não meu quero nem Deus. saber. Eu disse, a conferência dela é semana que vem. Eu encomendei esse azul por causa da capa do livro. Eu disse, Que se não lindo. mandar até a semana que vem, eu disse, nem precisa mandar mais, que aí eu nem quero. Não, não fala isso, Eu falei, precisa. não, eu falei brincando. Eu falei, não, porque eu Gente, eu comprei acho que a faz um gente tem que mês. fazer um tour com a Lê pelo sul. Para você que gosta de couro, a gente tem que montar uma comunidade, entendeu? Só couro. Como é que é couro em inglês, amiga? É leather. Leather. Então, uma comunidade only leather. Only E tu leather. sabe que, ô Dirce, tu sabe que a Lisa Bivir, toda vez que eu falo com ela fala assim, ai, a Dirce, ai, porque ela me deu couro, she gave me leather. Ela me deu Eu couro. lembro que Sabia? ela gostou. Que lindo, Ela que ama, lindo. toda vez ela fala isso. Oh, she gave me leather. Who gives leather? Quem dá couro pra alguém? Sério? Então, olha, então vamos mandar uns coros para ela, que é pra gente falar, É, Lisa, vem em 2022, né? Porque ela ela ia falou vir pra em mim, 2020, né? Lembra? isso, Aí a lembro. gente falou, olha, vem em 2022 que tem couro, descobre lá uma cor que ela não tem ali pra gente mandar Não, para tu sabe ela. o que que ela, sabe o que que ela falou pra mim? Ela falou que ela usa uma que você deu, que é com zíper. Da Sim, Limalho, que é sim. uma meio, é uma regata com zíper, assim, e aí ela disse Ah, eu lembro, ela que gostou ela de põe, uma que ela gosta e com os braços de fora, né? É meio isso que um aí conjuntinho. é coisa mais linda. Que Mas lindo, enfim, gente. amiga, me conta como é que vai ser semana que vem, quem que tá de convidada, de pregadora? Então, olha, você tá de convidada. Eu sou na sexta-feira, 9 horas da noite, né? Sexta-feira, 9 horas. Gente, você já está sabendo aí antecipado. Olha, tem o Cláudio Duarte, tem o Lucinho, tem o Fabrício Miguel, tem a O Fabrício, Fabiola. A Fabiola não, tem a Gabriela. A Fabiola foi na anterior. Tem a a Gabriela Gabriela, Rocha, Fernandinho. O Fernanda. Chris Volaton vai entrar, vai ser O Chris legal. Valentin vai entrar, ele é meu E favorito, né? Eu, olha assim, aí eu que sei, incrível. todo mundo ama o Bill Johnson, mas o Chris Volaton, é porque ele Sim, é muito profético, com né? Então, palavras assim, proféticas, isso que eu ia dizer. isso a E gente sabe, gosta, né, amiga, amiga? nós amamos, eu tô acreditando que a gente vai ter bem um ambiente profético. E isso foi ótimo você levantar essa bola, porque eu tô crendo que a conferência da semana que Eu vem, de creio, 23 a eu vinte e creio. seis Ó, vai até ser arrepiei. bem a gente vai levantar essa questão do profético, porque nós temos muitos amigos proféticos. Duas coisas que eu estou pensando sobre a conferência é que a gente vai ter bem esse ambiente profético e bem o Nossa, ambiente de cura, top, que é aquilo que você vem fazendo com as mulheres, com o seu programa, sim, porque a sim, gente vai amiga. ter queridas assim, muito como a Helena Tanuri, a Ângela Cirino, Sim, eu vi a live a, dela ontem. a Ilma, vai ter uma querida Aí aqui de uma Tudo. Brasília que você aí uma que você vai ter que conhecer, que é a Ana Carolina Leão, que é uma psicóloga super despontada, Eu falando já assim, ouvi falar dela. já para mulheres, uma É psicóloga, querida é uma psicóloga cristã de família, assim, né? Que trata a cristã, mulher. exatamente. Uhum, Então, eu eu acho já que a gente ouvi vai ter falar dela. muito esse ambiente. Eu até fiquei pensando como vai combinar com aquilo que você já está fazendo pelo Brasil, com Aham. as mulheres, com essa sua mentoria incrível. Olha, E olha, aproveitando isso, eu queria que você contasse um pouquinho aí para a gente de... Óbvio que você vai ouvir a palavra exclusiva da Alê falando no Modeladas e no Modeladas Online, mas online. hoje eu sei que ela vai deixar aí para a gente já uns recadinhos, porque eu sei que a pílula maior ela vai contar do Modeladas, mas ela está fazendo Ah, um claro. programa incrível aí sobre identidade, né? Sobre resgatar Então, essa no meio mulher que dessa fica pandemia, dormindo ali dentro de você. Aí uma falou, eu acho que cada uma de nós temos uma expressão diferente. Aí uma falou, deixai vir a minha criança ferida, que ah, é delas o reino de Deus. Eu achei super incrível, porque eu amo falar muito bom da isso. criança, né? E eu Muito sei que bom isso, você porque assim, também, né? a gente precisa resgatar isso, sabe? É aquela coisa. Uma vez eu vi uma frase da Joyce Meyer falando assim, que o que é enterrado vivo nunca morre. Uau! E a nossa criança interior, ela não morre porque ela é a gente. Gente É a enterrado. gente, ontem mesmo, o que é enterrado vivo não morre. Então assim, é aquela coisa, às vezes a gente não é porque a gente esqueceu que foi embora, né?
Não é porque a gente botou na gavetinha lá do Que não quero resolveu, pensar né? nisso que resolveu. Então, o Uau. que acontece? A maioria das coisas, quando a gente cresce, né, que a gente vira a gente, né, que eu já tô com Cresce pelo menos 42, fisicamente, Ale. Não, né, Bi? Né? Mas assim, ó, intelectualmente. exato, assim, a gente amadurece, né? Sim. Mas o que acontece? Quando a gente amadurece, vai ficando mais velha, os problemas eles começam a aparecer. E muitas vezes a gente não consegue identificar da onde. Então, uma das Uau. coisas que eu tenho aprendido é a gente se fazer perguntas. Por que eu Hum. tô sentindo o que eu tô sentindo? Por que hoje eu tô assim, meio abatida? Por que eu tô com ciúmes? Porque, na verdade, os ciúmes, ontem eu falei isso na minha live à noite, né? Os ciúmes é uma insegurança disfarçada. Só que o que acontece? A gente, no Ela Tá Se Achando, né? Que é até da minha caneca, que é o movimento online que eu faço com mulheres, é o quê? É achar dentro de si primeiro, a identidade, né? O ela tá se achando eu falei, achar a mulher que você é. E ela tá dentro de Uhum. você, que nem a dracma que foi perdida Não pelaquela é que a mulher, gente tem ela, que trazê-la do lado de fora, né, Ali? Ela já está dentro. ela já Uau, isso é tá. Porque muito Deus incrível. colocou dentro, é Salmo 139, Deus colocou Exato. dentro da gente, lá no ventre da nossa mãe. Só que ao longo da nossa vida a gente vai se diluindo. Sim, sim. Por isso que o meu curso online chama Mulher Inteira, por causa disso. Porque inteira quer dizer integral, aquele que tem todas as propriedades Eu, dentro de eu, si, eu super né? lembrei de você essa semana, já te devolvo aí. Porque Não tem problema. O Salmo 37 fala do íntegro. É, fala assim, o homem íntegro, esse vai herdar a terra. E aí eu lembrei tanto da sua mentoria do inteiro, porque o íntegro é o Uhum. inteiro, o Exato. intenso, é aquele que está ali. É a Então, olha, mesma a raiz, Bíblia é do chama o inteiro de integral, é íntegro. o íntegro, integral, que tem todas as propriedades. Tudo ali quando a Exatamente. gente nasceu. E ao longo da vida a gente vai se diluindo. Então, o que acontece? Voltando a falar da criança. Se a gente não tratar a criança, não é à toa que Jesus falou, deixa vir a mim as crianças. Que Porque quem não forte, né? tiver quem não tiver o coração de criança, o que é um coração de criança, Dirce? Se não um coração puro, tu tem duas filhas em casa. Eu lembro da Caris, tão pequenininha, e ela nunca teve filtro, né? Não. Ela nunca teve. Ela, Até hoje no Instagram tem então, que ficar, Caris, tira aquele post que ela não tem. mas ela é Mas é maravilhosa. lindo. É É lindo lindo, porque é a sim. personalidade dela. E tu tem a Shara, que a personalidade dela é totalmente diferente. Sim, E aí verdade. você vê, você criou igual, são os dois pais. Tô com a minha irmã aqui. Minha irmã que mora nos Estados Unidos, ela veio essa semana pra cá. A gente foi criada igual, com as mesmas coisas. Só que a minha irmã, ela, apesar de ser parecida comigo fisicamente, ela não tem absolutamente nada a Isso é ver tão comigo. incrível, né, De amiga? Da personalidade? gente pensar sobre a originalidade ou sobre essa Exato. dracma, né? Meu Gêmeas. Deus. Gêmeas, amiga. Eu tenho Gêmeos. amigas gêmeas que têm praticamente o mesmo DNA, a Uau. mesma voz, o mesmo olho. Pensa diferente. Porque a Meu. alma e o espírito Deus dá individual para cada um. Uau, uau, que E então, por forte. que a gente passa a vida inteira tentando ser cópia de alguém, sendo, Comparação, né? sendo que a nossa identidade é única? A identidade, cadê a tua carteira de identidade? Tem lá aquele dedo horrível que a gente tem, né? É só uma rodinha. É. Nem tem nenhum no mundo e tem igual. Mas aí o quê? O que que eu vejo? A gente precisa resgatar. Então, se fazer perguntas. Eu tenho aprendido isso. Se fazer perguntas, por quê? Como eu falei, né? O exemplo, o ciúmes é um fruto. Uhum, Mas a uhum. raiz é insegurança. Exatamente. Então, o Ela Tá Se Achando 2, a temporada 2 que eu vou fazer, é segunda, quinta. Que Mas é, lindo. mas é o que? O que que é? Eu resolvi fazer, o tema é raízes. Então, Jesus falou, a árvore é conhecida pelos frutos. Só que aquela Sim, coisa, ele fala antes disso, toda árvore boa dá bons frutos. E toda exato. árvore má dá maus frutos dela. Sim, Só que o que é considerado, Dirce, uma árvore boa? E nós, como árvores, né? Que Jesus, quando ele curou o cego viu, eu vejo homens como árvores, porque ele estava vendo a sim, gente no espírito de sim, Jesus, teve sim, que sim. resgatar a outra visão. Então, assim, o que é uma árvore má? São más raízes. Exato. Na verdade, é a raiz que dá, que É a faz raiz. a qualidade do fruto. Deixa. Olha, Exato. eu tô morando numa casa que você vai amar, eu tenho certeza quando você vier, e tem um pomar. E aí os Hum, frutos estavam
dando estragados dentro. E a gente, poxa, olha como essa manga é bonita e tal. Aí Vai quando comer, não dava para comer. o veterinário, não é veterinário, da árvore, eu O esqueci como agrônomo, chama, o agrônomo os... veio, ele falou, a gente tem que cuidar da raiz, adubar a raiz da árvore, Meu e eu vou Deus do colocar céu, aqui isso o é tão adubo por profético. tanto tempo, e vocês por 30 dias, sei lá, a gente não podia comer, porque tem abacate, tem Tem manga, abacate? tem Então, banana, é tem aquela, o outras frutas. mérito, amiga, o mérito é da raiz. É da raiz, não, você Mas falou agora, cadê eu a lembrei na raiz? Agora, hora. agora, isso, continua falando que eu vou buscar um negócio bem rápido, é Tá bom. profético. Então, gente, aí ele falou o seguinte, que ele falou, sabe por quê? Porque quando eu abri o abacate, ele tava super bonito, mas aí dentro, sabe quando tem aqueles negócios marronzinho ou meio estragado? A manga também tava tipo bonita por fora e aquelas linhas marronzinhas. E aí ele falou, não, que a gente tem que tratar é a raiz. Então eu vou vir aqui, vou colocar o adubo certo, vou colocar sei lá, né, o reforço, a vitamina certa, né, que é o adubo certo. E aí você vai ver que você vai comer frutos melhores. Então isso foi tão Não, incrível, porque eu ficava achando, será que é porque a árvore, olha aí, será que é porque a meu árvore bonsai. estava fora do sol? Não, não era, era a raiz. A Meu raiz. Deus, olha aí, já Não, vamos ter então, mentoria antecipada é, aqui. então aqui, eu tô com os meus bonsais, eu comprei um bonsai uma vez e ele, tipo assim, tava lindo quando eu comprei. E era uma amoreira, eu queria algum com fruto, né? E eu tenho na minha sacada aqui, eu tenho uma oliveira. Ai, que lindo. Eu tenho uma oliveira aqui. Você tem? Então, e aí mesma coisa, quando eu comprei a oliveira, ela tava cheia de azeitonas, né? E aí a gente é leiga, a gente não Sim, sabe cuidar, sim. porque a gente acha que é só botar água. Só que aí o que que acontece? Um bonsai meu, uns meses atrás, morreu. Tipo, Ah, tava lindo, cheio de mini amora, morreu. Falei, meu Deus, é muito azar, né? Tipo, o que que acontece? Morre. Porque aí dá até uma depressa, fica se dá. questionando, tipo Será assim, que é minha atmosfera matando as plantas? isso! E porque a gente, sendo a nós proféticas, né, Dirce, a gente profética já quer ver, Vê quer tudo e tudo, né? espiritualizar as paradas. Mas assim, ó, mas aí até isso é profético. Porque aquela coisa, meu povo perece por falta de conhecimento. Deus falou pra mim, Exatamente. essa tua amoreira morreu pela tua falta de conhecimento sobre a árvore. E não é Uau! só que aquela coisa, eu gosto. Por que que eu comprei ela? Por causa dos frutos. Frutos. Por que que eu comprei a minha oliveira? Porque ela estava cheia de azeitonas. A gente, carnal, a nossa mentalidade é igual de Samuel, que vê segundo a aparência. Você fala, Sim, só uau. pode ser esse o rei. E Tá Deus fala assim, lindo. tu, Samuel, tu homem, vocês olham segundo a aparência. Agora, Deus, eu vejo o coração. O que que é o coração? Se não é a nossa raiz? Sim, Que Jesus sim. falou que não é o que sai não é o que entra no homem o que Meu contamina, Deus, é eu o que falei desse sai. texto esse final de semana. E só deixa eu só fazer um parêntese, gente, porque é a Lei que está falando, não eu, mas eu Não, peço é tu. licença aqui, ó. Só Imagina, fazer um amiga, parêntese. tudo Essa nosso. semana, nesse Salmo 37, eu vou depois printar aqui no Strong e te Eu mandar. vou até olhar. Mas Tá. na definição do Strong fala o seguinte, que coração é isso que a Lê está falando. É motivação, é inclinação, é paixão, é desejo, é o É uma, centro de energia. A Lê fala de é uma, energia. É o é uma centro coisa de desse energia da tamanho. vida. Da vida. Então, por isso é que Mateus 4 ou 7, não sei, vai falar aquilo que estraga o homem sai de dentro. Meu Deus, é isso que você está falando. Eu li essa semana. As Então, inclinações, né? totalmente. Aí o que que acontece? A Bíblia fala de tudo que se pode guardar, Guardar. guarda o coração. Aí eu fui Uau, que comprar, fofo. fui num lugar de bonsai, porque aí é super profético, tem a ver com com a mensagem que eu vou falar, que eu tô falando, né, da árvore, que a gente tem que focar na raiz, né? A raiz. Então, o que que acontece? Quando eu fui lá nesse lugar, eles falaram, olha, tem que levar o adubo, tem que levar o negócio para pingar na água para colocar. E é claro que eu fui olhar para mais bonita, porque a gente olha Para para mais bonita. aparência. Claro, a gente vai olhar para parede. Aí teve um que eu achei lindo. Aí o moço que trabalha lá, o jardineiro, pegou e falou assim para mim: olha, essa aí é bem difícil de cuidar. Você é diligente? Olha, sério. Você tá sempre em casa? Não. Você viaja bastante? Ele falou: então não é para você, porque essa árvore ela dá trabalho.
E aí, Uau. sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, você vai só colocar água e ela vai parecer que tá linda. Só que o problema é que ela pega fungo na raiz. Ele falou assim, essa espécie de bonsai tem a tendência a pegar fungo na raiz. Na Então é raiz. olha isso, olha que é profético. Ele falou, Gente, e é sorrateiro, você não vê, mas quando você menos espera, ela morreu. Na hora eu uau, lembrei o quê? Da moreira. meu Deus, Porque a olha gente só isso, põe gente. água, a gente não cuida da raiz. E É assim acontece com verdade. a gente no começo da nossa live. A gente, Sim, quando criança, tá pura, tá plena, sim, tá linda, sim. tá livre, tá sem Uhum, filtro, uhum. entendeu? A gente É o fala o que original pensa. de Deus que veio Isso ao é o mundo, né, original de Deus, amiga? a tua Uau. personalidade, as tuas características. A gente é moldado no nosso caráter, mas a nossa Sim, sim, personalidade, ela já nasce com a gente. sim, sim. Né? Uau, O que 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 tu tá lindo. doutrinando? Tu tá doutrinando as tuas filhas no caráter delas. Na Uau, honestidade, exatamente. na verdade, na palavra, E, no e amor, no são nós perdão. pais, né, amiga, que vamos imprimir essas Exatamente. qualidades ou que vamos deformar. Eu amo o que o Dr. Joe Dispenza diz, eu acho até que eu falei isso na outra live que a gente teve, a gente falou sobre isso quando você veio do programa Ouse Governar, que ele diz o Uhum. seguinte, que aos 35 anos, 90% ou 95%, eu não lembro, do que nós somos, não somos nós mesmos. Por quê? Porque estamos cheios de Você cascas, porque adquiriu. uma parte do pai, uma parte da mãe, uma parte do avô, uma parte do ecossistema, uma parte da ferida, do primeiro namorado. Vai. Meu Isso aí. Deus, Aí o que que são camadas? Que camadas, em é. inglês fala layers. São camadas. E a gente tem Uhum. que fazer tipo um peeling, entendeu? Uma Exato, olha. esfoliação. É igual o meu couro cabeludo. Meu couro cabeludo tava todo entupido. Aí eu fui no negócio pra fazer, e aí ela Sim. falou assim: tem que fazer uma esfoliação no couro cabeludo. Eu falei, esfoliação no couro cabeludo, tem que retirar a pele morta. Então Vai tudo tampando os fala. poros, né? Deus fala com a Exatamente. gente o tempo todo. Aí o que Uau. aconteceu? Aí o que aconteceu? Eu lembrei da raiz, que não estava cuidando. Acontece com a gente. Se você não mexer lá naquilo que está enterrado, se você não remover o fungo, se você não botar um fungicida, Uau. se você não adubar, não adianta, porque o fruto vai ser bonito aos olhos, Sim. mas ruim ao paladar. E conta na prática como fazer isso. Dá uma receitinha de Ah, como limpar os como eu, fungos, limpar os como eu, poros. como eu estava falando, se faça perguntas. Uau, olha aí, gente, se faça Porque perguntas. se faça perguntas. E melhor, quer ir um pouquinho mais fundo, pergunta para o Espírito Santo. Porque Jesus Uau, falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. E ele sim vai que te ensinar todas as ensinará coisas. todas as Todas as coisas. coisas. É E verdade. todas as coisas, Dirce, não é algumas coisas. Uau, Todas são todas. Mas o que ele vai te ensinar? O que você se interessar. uau. O que você Amiga, eu perguntar. acho que você levantou uma questão tão, nossa, assim, tão profética e tão importante, porque muitas vezes nós conhecemos a faceta de Deus que nós acreditamos. Então, às Exato. vezes, nós não temos a vida inteira e integral, porque, eu acredito em Deus para salvação, mas não acredito Isso. em Deus para cura física, ou não acredito em Deus para as finanças, ou não Como acredito em Deus leão. para cura emocional. Então, Exato. olha que Porque forte o que você ele é tanta disse. coisa. Ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o sol da justiça, ele é o teu advogado, ele é o justo juiz, é o pastor da tua Exato. alma, ele é o leão de Judá, ele é o cordeiro Uau. que morre pelos teus pecados. Agora, quais são as faces de Jesus que você conhece? São as frases que você desfruta. Meu Deus, gente, essa frase tem que ficar aí. As faces de Jesus que você conhece é as São faces as que você faces que desfruta. você desfruta. E eu concordo demais nisso, porque eu Porque o que amo acontece? falar. O jovem rico, o que que o jovem rico fez? Ele chegou e falou: "Bom mestre". Sim, Aí Jesus deu uma resposta de mestre para ele. Você sim, já te conhece os conheço como mandamentos? mestre, né? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Ele falou: "Faz isso aí". Ele falou: Uhum, "Não, uhum, mas ainda uhum. falta". Uau. Quando ele olhou, aí Jesus olhou para ele e o amou e disse: "Te falta ainda uma coisa". Porque Jesus mostrou para ele que ele não cumpriu o primeiro mandamento nem o segundo, porque ele não amava a Deus sobre todas as coisas, nem o próximo como a si mesmo. Porque pai, vende tudo, Uhum. dá para os pobres, era Sim, amar o sim, próximo, e vem e me sim. segue, amar a Deus sobre tudo. Então, mas na verdade o quê? Ele estava se relacionando com Jesus como mestre, não como Exato. Senhor. Uma grande pergunta, né? Como você está se relacionando com Jesus hoje?
ou com o Pai, ou com o Espírito Santo. Ou você se relaciona só com Com os Jesus, três. ou só Isso. com o Pai, ou só com o Espírito Santo, né, Ale? Uau, Exato. uau. Porque assim, ó, é aquilo que eu falo sempre, Dirce. É fácil a gente imaginar Deus Pai. Eu sei que tem pessoas com problema de paternidade que Sim, tem um pouquinho dessa sim, dificuldade de chamar Deus de sim, Pai. Consegue sim. chamar Deus de Deus, De chama Deus de Senhor, Senhor. Isso, chama de mas não Senhor de e a Pai. palavra, mas não de Pai. Mas a gente consegue imaginar. Você consegue ver Deus no trono. Cada um tem a sua, Sim, a sim, tela mental de como ver Deus Pai, né? Jesus, todo mundo consegue imaginar. Porque Jesus, homem, nosso irmão mais velho, você consegue ver, sim. primeiro que a gente já viu o filme, segundo que a E a gente imagina cruz, ele. né? A cruz é um Isso, a cruz, ela símbolo é isso, ela é né, cristão do universal. mundo inteiro, né? Como Ex- coração, cruz e coração universal. Isso. Agora, imagina o Espírito Santo. É difícil quem consegue ver o É, Espírito Santo. Porque ele é uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele é totalmente abstrato, porque a única forma exato. que a Bíblia fala dele é como uma pomba. Só que É, assim, ele veio na forma corpórea de uma pomba para expressar que ele tinha descido do céu sobre Jesus, certo? Mas ele sim. não é uma pomba, ele é qualquer coisa, menos isso. Ele é uma pessoa. Sabe, quando eu estava estudando para o Ouse Governar, que eu fiz a segunda jornada falando de atmosfera e frequência, eu estudei Uhum, um livro que eu vou até te mandar, que ele está uhum. em inglês, que é do Dan McCollan, que fala a frequência, a vibração de Deus. E Uou, até falei para o Paulinho para ver se a gente consegue traduz para a traduzir, né? editora Chara. E ele fala o seguinte, que a frequência de Deus é o Espírito Santo. E que quando que Deus fez a matéria como terra, então Deus fez a matéria, tipo assim, um pesado, mas E não o tinha espírito vida. paira. E o Espírito, yes, e o Espírito pairou. Ele falou aquela palavra. O Espírito pairou é o Espírito vibrou. Então ele fala, todo mundo está conectado com vida hoje por causa da vibração do Espírito Nossa, isso é Santo. muito forte, O isso é muito forte. sopro, a vibração. Amiga, é É isso. incrível. Eu estava E procurando, aí, eu já acreditava nisso, mas estava procurando alguém que tivesse feito um estudo um respaldo, científico né? sobre eles, um Isso, respaldo. porque E é ele fala, física. então ele É física. vibrou sobre o mundo. Então, tudo que tem vida, que tem vibração, né? Isso que você Tem está um falando. Então, espírito. como conhecer o Espírito? Não, Aonde e tem aquela coisa. vida. E outra coisa, Jesus falou assim, ó, onde tem o Espírito, onde está o Espírito Santo, aí é liberdade. Então Sim, você vê uma uau. pessoa livre, às vezes a gente tem Uau. essa utopia, Vida, né? né? Uma pessoa livre é uma Vida. pessoa com vida, né? Uau. Dir-se quanto tempo Meu da Deus. nossa vida a gente, com a nossa herança religiosa, achava que uma pessoa cheia do Espírito Santo era uma pessoa que falava em línguas. Eu Até mesmo. o, até o diabo tem esses dons, né, amiga? E aí, mas aí o que que acontece? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o dom de línguas é um dos dons do Sim, Espírito. Mas a sim. Bíblia diz assim, ó, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Uau. Santo. Então, Paz, justiça e alegria. uma pessoa alegre é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa livre é Bem-humorado, cheia do livre. livre. Ela tem paz, ela pratica a justiça, ela divide o que Meu tem. Deus. Aí eu E, tenho e, dois, eu vou te dar um. Entendeu? Agora olha essa ah, aqui, olha, agora pega essa chave. Isso aqui é gente, uma vamos lá. figueira. Isso aqui é uma figueira, é um bonsai. Eu não tenho Olha, figueira. olha isso aqui. Mas me diz se tu fosse na loja, tu ia comprar uma coisa É dessa. uma figueira seca, ali. Uma figueira seca, aquela que Jesus ia olhar e dizer, não sai mais fruto de ti. Mas a figueira que Jesus falou, ela tinha folhas, mas não tinha fruto. Por quê? Toda figueira, quando ela não tem folha, não tem fruto. Só que aí eu A perguntei gente pra gravou um mulher lá, pouquinho. né? A dona Toda do figueira. Nippon Bonsai. Eu falei pra ela Aham. assim, eu falei, você não, por acaso não tem uma figueira? Ela falou, tenho. Eu disse, deixa. E ela falou assim, mas não sei se você vai gostar, porque ela não tá com folha nenhuma. Eu falei, isso é profético. Eu disse, pois Essa é traz a ela que eu pra mim. Era preciso. essa aqui. Olha aqui. Gente. Ela falou assim pra mim. Ela falou, ela tá seca, porque é inverno. Uau. Mas ela vai voltar a brotar. Olha aqui o broto na ponta dela. Que linda. A Olha Helena ontem ali. falou disso, das estações de inverno. E que não tem folha Olha nenhuma, aí. gente. Olha aí. Olha isso aqui. Só que aquela Isso. coisa, a prova de que essa árvore está viva é que todas as pontas dos galhos têm esse verde. Olha ali. Tem um E às vezes a gente sinalzinho, está né? assim. Uhum. Preciso Uhum. trazer à memória o que me dá esperança.
Sabe o que que essa árvore significa para mim? Esperança. Como árvore cortada, parece que tá aquela música, tipo assim, coitada, enterra e mata e enterra, Sim. porque não serve mais para nada, queima. Só que não, às vezes nós estamos assim. Às vezes não tem folha, não tem fruto, não tem nada, mas Jesus fala assim, as raízes estão firmadas em mim. O E isso que eu coração ia tá falar, a bom. vida tá na raiz, né, A amiga? vida tá na Meu raiz, ou seja, ela vai Deus! brotar. Gente, E olha aqui, que ó, coisa isso aqui é forte. a evidência de que vai Uau, uau, brotar. Então uau, a gente, às vezes, tu não precisa estar com muita aparência. Tu não precisa uau. estar ganhando um monte de gente para Jesus, porque isso é só uma consequência da tua vida com Deus. Mas uma Uau. pontinha de alegria, uma pontinha do Espírito Santo, uma pontinha de esperança, uma pontinha de paz, está profetizando sobre a tua vida que está nos assistindo, que vai voltar a brotar. Exatamente, Foca exato. nas suas raízes, limpa as suas raízes. O que que são as raízes? Como a Dirce perguntou, como que a gente faz isso? Se faça a pergunta para o Espírito Santo, por que que eu tô com ciúmes? Por que que eu tô triste? Por que que eu tô ansiosa por algo? Porque quem é inteligente faz pergunta. E eu vou te Uhum. dizer uma coisa, mulher, e vocês que estão nos assistindo, o Espírito Santo se agrada em te responder. Assim Uau. como um pai se agrada em responder os filhos. Eu conheço o JB. As meninas fazem pergunta para ele que se agrada em responder. Porque Uau. isso é o ensino. O Sim, ensino sim, é responder pergunta. sim. Sim, é verdade, é Uma verdade. prova, o que é uma prova escrita quando a gente estava na escola? O que era a prova? Perguntas, para ver se você sabe. É Então, verdade. a gente não sabe a resposta de tudo, mas o Espírito Santo pode te ensinar todas Uau. as coisas. E é E tão às vezes, e é pode incrível que falar. Isaías fala: traz as suas demandas, e ali são as suas perguntas diante de mim. Traz. É muito incrível aquele texto. Fala Entrai de cortes, traz confiadamente diante diante do de mim. trono da graça. Entrai Exatamente. confiadamente. Tipo assim, Sim. ai, mas será? Não! Pergunta, tu é filho. A Caris tem Uau. alguma vergonha de perguntar alguma coisa pra ti? Nenhuma, né? Por E que que a gente tem pergunta. vergonha de perguntar pra Deus? Por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô com Uau. inveja? Por que que eu Sendo sinto que, né, inveja? amiga, eu acho que foi muito incrível o que você falou. Inveja, ansiedade, medo, sei lá, vergonha, Ciúmes, culpa, ciúmes, tudo isso rejeição, é tudo só é uma raiz. reverberação de alguma coisa maior, né, amiga? Que está Isso lá aí, embaixo tá e lá que na sua embaixo. mentoria, e eu sei que Exa você fala sobre Não, isso no mas livro também, eu vou mas falar. é que é aquela coisa, não tem nada escondido. É só um Tudo que a gente já sintoma, sabe né? exatamente, são só os sintomas, só que é aquela coisa, a gente é ensinada a tratar os sintomas. Exato. E aí eles vão voltar, né? Eles vão embora naquele dia, você toma Novalgina, passa aquela Acabou. enxaqueca, mas se Mas o você não fígado tá tratar o ruim. sintoma, ela vai vir a semana que Por vem, exemplo, né? Meu exato, Deus. eu tenho a minha enxaqueca, por exemplo, ela é do fígado. Eu tenho enxaqueca quando me ataca o fígado, que eu como alguma coisa gordurosa, eu como alguma coisa, eu Aham, fico muito sim. tempo em jejum, que aí fica com bilis. Então, eu posso tomar a Novalgina que for. Se eu não tomar um chá de boldo ou uma heparina, Que um vai negócio purificar o fígado. Figatil, Epocler, Saleno, e eu te dou uma lista de coisas para fígado. Se eu não tratar o fígado, eu posso tratar minha enxaqueca o quanto for. Não vai, porque a raiz é o fígado. É É. aquilo que eu falei. Os ciúmes é o fruto, Uhum, mas a raiz é a uhum, insegurança, é a uhum, rejeição. Então, o uhum. que que acontece? A gente precisa. Só que o problema, Dirce, é que tratar a raiz faz bagunça. Dói, é Porque tem feio. que cavar. Se eu for mexer nesse aqui para mexer na raiz dela, eu vou desmontar o vaso todo. É igual uma faxina. Uma faxina boa põe a casa abaixo. Exatamente, exatamente, Tem né? que fazer, Se sabe? chega, se Hoje chega uma é. visita na hora que você está fazendo uma faxina, né? Tanto que eu falo, gente, aqui em casa, segunda-feira, não vamos marcar café da manhã, não vamos marcar almoço, não vamos marcar nada. Porque tem Tá balde tudo pra pela cima. casa, tem vassoura, tem não sei o quê. Então, a gente quer prezar pela aparência, né? E na hora da Claro. faxina, não tem jeito. Você, como diz o Denis Silk, você tem que fazer faxinas em lugares confiáveis, que você pode expor, né? Que o sofá talvez está com o pé quebrado, que o tapete não tá com fita adesiva embaixo. Então, por Exato. quê? Porque realmente não. Se você quer manter a aparência,
você não faz faxina, né, Ale? É mais ou menos assim, né? Exatamente, tá? Aquela coisa, se você quer manter a aparência, você só faz que É. nem minha avó falava. Minha avó falava que só limpa o caminho da procissão. É só onde as pessoas passam, né? Aquela coisinha ali. Só que, então ela falava, "Ai, né? Só Que limpa aquele legal lugar o essa. de sempre. Só que aquela coisa, hoje veio a minha diarista, né? Ela tá lá na cozinha. O que que acontece? Uma diarista boa é aquela que quando você chega no meio do dia, a casa tá parecendo, tipo assim, meu Abaixo. Deus, passou um furacão aqui. E aí você fala assim, será que vai conseguir botar tudo no lugar? Mas é só você esperar, e aí quando você chega no final do dia, você entra em casa, Uau. tá aquele cheiro de casa limpa, tudo limpo, você fala, ainda bem que foi feita essa faxina. E glória a Deus quando a gente tem gente pra fazer isso pela gente. Só que Sim, eu quero falar uma coisa pra você, mulher. Tem coisas que é você que vai ter que limpar. exato. A minha gaveta das calcinhas, quem a arruma sou eu. Quem arruma minha maquiagem sou eu. Quem arruma minha Exato. necessaire pra viajar sou eu. Ou seja, as Então coisas tem bem pessoais, né? quem vai mexer nas suas próprias raízes é você. A Uau, gente pode te ajudar, a gente pode te ensinar, a gente pode te conduzir, mas no é fim das verdade. contas, quem vai falar com o Espírito Santo é você, quem vai ter o tempo com Deus é você, quem vai ter que comer a palavra é você, quem vai ter que comprar livro para ler é você. Porque não adianta, eu posso dar a melhor mentoria da vida e tu, Dirce, tu pode escrever o melhor livro, dar o melhor sermão, ministrar a ceia, orar por cura. Se a pessoa não tiver um bom terreno para aquela semente germinar, é Exato. passageiro. É a aplicabilidade, né? Se você não aplicar, não pode, não tem a ver com o intelecto, com ouvir a Não live, tem. achar incrível e tal, Que é mas maravilhoso, né? mas Se tem a não nossa aplicar, parte. meu Tem a nossa Deus. parte para fazer. Quantas Uhum, vezes a uhum. gente mesmo, quantas vezes a gente foi em conferências juntas que a gente se encontra, né? Sim, A gente até sim, sim, viajou juntas lá para sim, Bethel. sim. Tipo, depois, gente, a gente pegava o caderninho e falava: o que que você anotou? O Exatamente. que que eu anotei? Porque não é porque eu sou pastora, ela é bispa, a outra é apóstola, que a gente deixou de ser aluna. Não, eu sou amiga só, entendeu? Não, para com Não, isso. não, eu tô falando assim, ó, aluna de Jesus, Ai, a gente vai entendi. ser, enquanto ele for o mestre, a gente Exato. é eterno Sempre aprendiz. teremos coisas para aprender, né, amiga? Sempre temos coisas para aprender e outra, tarefas para fazer. Sim, Se dê sim, tarefas, ok? Você não vai sim. conseguir limpar a sua raiz de uma hora para outra, mas você vai Uau, conseguir limpar uma é de cada verdade. vez. Você falou da Joyce Meyer e ela fala isso de uma forma super incrível. Ela fala o seguinte: por toda a vida, você vai ter a oportunidade e o desafio de fazer uma cura em você e uma libertação em você. Porque não é uma única vez na vida. Porque às vezes a pessoa fala: ah, mas eu fiz um alinhamento espiritual, uma quebra de maldição, uma cura anterior, uma cura interior, ou eu fiz o método, né, Tem da muita Camila, gente, ou fez o da Alexandra, ou li o livro Ouse Governar, ou fui na conferência. Era para estar tudo organizado. Não. De tempos em tempos, né? Eu gosto do que os judeus fazem, porque todos os anos eles fazem meio que essa faxina de novo. Ou seja, o que isso, foi que eu peguei ano passado que está errado e que eu preciso tirar? Então é de tempos em tempos, gente. É de tempos em de tempos. tempos em Você vai tempos, ter que entrar numa mentoria falou, diferente, num Jesus, programa não, e diferente, assim, ó, né? Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, é a cada dia tomar sua cruz e negar a si É mesmo. verdade. É A todo cada dia tem um pouquinho, são doses homeopáticas. Tem coisas, sim, tipo assim, o que é uma conferência? Uma conferência é quando você tem uma faxinona, você tem um alinhamento sim, grande, sim, né? sim, Você lê um livro, ele te renova. Você vai num culto, ele te limpa. Mas tem coisas que você vai precisar aprofundar, que é você que vai fazer. sim, É igual sim. intensivo, né? Supletivo, né? Que ele não se É formou verdade. durante, né? Faz um supletivo, faz o É segundo grau verdade. em 3 meses. Maravilhoso é maravilhoso para se formar, mas talvez não seja suficiente para passar no vestibular. Sim, Né? Num sim. supletivo você tem um diploma, mas para passar num vestibular, para fazer um Enem, você precisa aprofundar. É, uau. E É o assim é a nossa start, né? vida. Exato. Então a Assim é gente a está aqui nossa para vida, quê? né? Para te dar um start. Nós estamos aqui, ó. A Conferência Modeladas é um start na vida de tantas mulheres. Na minha, quantas vezes o Modeladas deu um shift? Mudou. Ah, Muda a atmosfera, você muda o jeito de ver. Como é que eu não via isso antes? Só que aquela coisa, se eu não continuar e não ouvir o Espírito Santo, eu vou ficar esperando
de novo, daqui 5 anos eu tenho uma outra conferência para ir. Imagina a gente se não tendo conferência presencial, se a gente não tivesse Sim, ligado no espírito, sim, se alimentando aqui, o que ia sim, acontecer? sim, sim, sim. Uau, Né? que Glória a Deus incrível, pelos livros, porque os que livros você incrível. pode levar para qualquer lugar, Sim, sim, que né? incrível, que incrível. E amiga, me fala aqui, assim, já indo para o final, gente, porque 1 hora com a Lê passa voando, entendeu? Não passa Eu falo andando. mais que a boca. Passa voando, não, aqui é duas que fala É que, assim, entendeu? amiga, a gente abre uma página e vai abrindo outra, né? O Ah, vai Rodolfo me abrindo chama de. outra, né? Depois a gente tem que O Rod... voltar. Isso, o Rodolfo fala que eu sou a Ali Windows, que eu abro várias janelas. Ah! Olha, já que tudo é profético pra gente, quando a Amanda pega meu celular, ela, meu Deus, que tanto diabo aberto, é por isso que o celular não funciona. É por isso que tá travando, o JB também. Mas tá tudo aberto. Tudo aberto. Exato, gente, porque a gente vai migrando de um lugar para o outro e vai viajando, né? Mas, amiga, me fala uma coisa. Eu penso que quando chega o meio do ano, nós estamos sempre pensando e fazendo avaliações conosco mesmo, porque eu acho que existe uma energia diferente no início do ano, no meio do ano e no final do ano. Sem E dúvida. nós estamos exatamente aqui no meio do ano, né? Quase que aí, Sim. faltando dias para começar o segundo semestre e tal. Então, é aquela coisa, eu Então, escolhi o dia do Ela Tá Se Achando, é dia 21 de junho, porque é a troca da estação, é quando começa o olha inverno. aí. Então, Então, é uma data pronto. profética, É uma entendeu? Porque é data uma profética. transição de estações. Até aqui Gente, você vê estamos juntas. Estamos fazendo modelada em segundo programa na mesma isso. semana. E ela tá se Gente, para achando. transicionar. Olha aí. A Eu não transicionar das sabia. estações. É dia 21 de junho, é o solstício de inverno, né? Que Que é a noite mais lindo. longa do ano e o dia Sim. mais curto. Só que no hemisfério Olha aí. norte ele é diretamente proporcional. É o dia mais longo e a noite mais curta. Então não interessa se você está no hemisfério norte um dia, você vai estar no hemisfério sul outro. Então pode parecer que a sua noite está longa, mas eu tenho uma coisa Uau. para te falar. Vai Isso. chegar o verão e você vai viver esse dia mais longo e a noite mais Uau. curta. Uau. Então, isso são as Que incrível. estações. Que incrível, que incrível. Era isso que eu estava pensando, de você deixar um recadinho sobre isso mesmo, porque nós precisamos sempre, no meio de qualquer projeto, de qualquer jornada, de qualquer casamento, de qualquer ano, ter uma energia. Eu gosto de um conceito que fala sobre a curva do U, que quando você chega aqui no meio, que é bem embaixo, você pode acender centelhas, como se faz em Hanukkah, ou você pode declinar. Porque nesse meio, e eu acho que muitos de nós estamos nesse meio, meio da vida, meio do casamento, meio dos Na projetos, meia idade, né? meio do ano, estamos literalmente no meio do ano, No meio e a do ano. gente precisa de um novo fôlego para entregar a missão, né, amiga, que nós nos Isso aí. propusemos. E como fazer Exatamente. isso, né? Entrando aí na mentoria da Alê, vindo no Modeladas, lendo Modeladas. um livro a mais, se conectando em lugares que talvez vá fazer sentido, né? Essas são minhas dicas, a Alê vai deixar dela. Mas se Mas eu também penso conectando a em mesma lugares coisa. que faz Vai sentido se para você conectando. E outra repor coisa, a energia. orem. Orem para Deus colocar Orar. pessoas no caminho de vocês. E pode ser pessoas no caminho de vocês, literalmente, fisicamente e online. Porque uma coisa puxa a outra. Sabe aquela sugestão? Você vai ver um vídeo no YouTube, tem uma sugestão. Tipo assim, Uhum. assina canais, ouve podcast, começa a se Isso. conectar. E conforme você vai ouvindo alguma palavra que penetra o teu coração, você pega e busca mais em outro lugar e vai indo Uhum. naquele lugar. E você vai ver, por exemplo, eu e a Dirce, a gente se conecta o quê? Porque a gente, além, não é só porque a gente tem o mesmo Deus, mas a gente tem o Uhum. mesmo chamado profético para mulheres, Sim, onde a gente sim, despertou. Eu nem sempre fui assim. sim. Eu nem sempre fui assim, eu nem sempre fui uma mulher segura, eu nem sempre fui uma mulher alegre, mas o que acontece? No meio do caminho, eu troquei minhas penas. A Uau, águia, uau. quando ela chega nos 40 anos, ela tem duas opções. Ou ela pega e morre de fome, porque o bico tá ruim, as penas estão pesadas, as unhas das garras não pegam mais. Ou ela vai pro alto do monte, arranca as penas, arranca as unhas e quebra o bico e nasce de novo, Exato. renasce. Então, o que eu vejo? Meio do ano, das duas, ou você entra numa deprê do inverno que tá frio, Uau, ou você fala, eu vou me preparar para o verão, porque a primavera vai chegar. uau. Eu vou abastecer o meu reservatório de água para ter água para dar. Eu vou abastecer. E esse inverno é o quê? Esse inverno é para você se abastecer, mulher. É um tempo Uau. para você fazer as suas reservas, para você ter para dar.
Mas a primavera vai chegar e você vai dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos que alimentam outras pessoas. Mas o inverno é a época de você cuidar das raízes. Aproveita que não tem folha, aproveita que não tem fruto para te distrair e foca na raiz. Uau, olha aí, uau, que Aproveita que não tem lindo. Natal, não tem final de ano, não tem verão, não tem projeto verão para ficar bonita para botar o biquíni. Não, você tem que cuidar de você, das suas raízes. Porque não adianta a gente ficar sempre nos desperdiçando a nossa atenção e não olhar pra gente. O ela tá se Uau. achando é o quê? É o quê? É achar dentro de você, é olhar pra dentro de você, não pra fora. Ah, todo mundo pensa que é um negócio de autoestima. Não, não é autoestima, é cura mesmo. É Uhum, achar quem uhum. você nasceu e tá bem aqui. Aquela mulher que perdeu a dracma, que Jesus falou que ela tinha 10 dracmas e perdeu uma, ela perdeu dentro de casa. Ela não perdeu na rua. Meu Deus, olha Você não aí. perdeu, você não Não é perdeu longe, né? Não é não é longe. longe. Tá aqui, ó. E aquele que te resgatou uma vez é poderoso para te resgatar de novo. Aquele que te curou uma vez é poderoso para te curar de novo. Aquele que fez tu achar a tua identidade uma vez é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, não morreu, não acabou, você não é uma figueira morta, você vai voltar a Uau. brotar. Muito incrível, muito incrível, muito incrível. E, Amém, amiga? gente, isso é incrível, porque eu acredito que todos nós temos a energia para completar a missão toda, mas é que, como a Lê está falando, às vezes a sequidão, o inverno, as circunstâncias, o medo, um cenário ruim, umas finanças ruins, alguma coisa aparece para drenar, né, Lê, essa E energia desanimar. para te desanimar, para drenar essa energia de você completar a missão. Só que Deus prometeu a você e a mim que não daria a você e a mim nenhuma luta acima das nossas forças. É óbvio que às vezes você tem que procurar um terapeuta, uma ajuda, uma mentoria, um pastor, procurar uma amiga. Você precisa sim, nós somos seres relacionais e ele não pensou que nós viríamos aqui e daríamos conta das batalhas sozinhos, não. Sem As ninguém. batalhas, Uhum. né, sem ninguém. Não é sobre isso. É por isso que estamos aqui pensando em programas que podem ajudar você, sim. Mas essa energia, ela está aí dentro. Às vezes a gente só precisa que alguém nos ajude a tirar a tampa. Só alguém... Ah, eu já ia pedir aqui sobre a mentoria, a Malvi colocou Ah, que aqui. bonitinho. É, É. qual que era a Obrigada, sua? Malvi. Porque eu É, coloquei é a um evento conferência online, também. é um evento online gratuito. São 4 dias online, tipo aquela coisa que tu fez, o programa Sim, do Ouse do Ouse Governar. Governar, né? Que a gente vai fazer essa construção sobre focar nas raízes, né? E é lindo, sabe o que é mais lindo de tudo, amiga? Que eu vou terminar ele na quinta-feira e na sexta-feira eu vou estar transbordando para jorrar tudo no modelado. Viu, gente? A gente vai saber mais ainda no Modeladas, olha, disso aí. Vai ser super incrível. E ontem nós estávamos falando aqui, eu estava falando com uma equipe e falei, gente, vamos propor isso aqui para a Lê, que eu acho que isso aqui é a cara da Lê. Então já já chega uma proposta aí. Ah, que bom, amiga. Tu sabe que contigo tu não precisa nem pedir, eu já disse sim, Mas eu né? penso que é isso, amiga. Eu amei que você falou disso. Eu penso que intencionalmente eu e a Lê estamos aqui, né, para sarar mulheres do Intencionalmente. Brasil, né, amiga? A gente Intencionalmente. decidiu por isso. É como a Decidi. Lê estava falando aí. Nem sempre essa foi a nossa energia. A minha energia era muito mais para a comunidade das nações e continua sendo, mas graças a Deus hoje está indo tudo bem e temos muitos pastores e era para Exatamente. as É um tempo. crianças São pequenas, é o estações, tempo. amiga. E São eu não me estações. dispunha a viajar ou a Quem, estar gravando mais, quem né? é Mas fiel no agora, pouco, quem é fiel no pouco, Deus exato, coloca né? no muito. É isso aqui que tu tem para cuidar? Ok, eu tenho esse Uau, pomar, esse aqui é o meu pomar, exatamente. ó. Entendeu? Cuida dessa aqui. Depois Deus te dá mais uma. E quando você menos espera, você tá no meio de um jardim florido, com um monte de jardineiro te ajudando. Então, assim, Exatamente. cuida da Uau, sua árvore, cuida meu Deus, das suas raízes. meu Se, Deus. se é isso que o Senhor te deu, faça isso. Todo mundo quer um microfone para ser usado. Mas você não, eu quero falar para você, mulher que está nos ouvindo, você não precisa de um microfone para ser usada por Deus. Deus pode te usar exatamente nesse lugar que você está plantada. Uau, meu Deus. E assim foi Querer um conosco, né? fruto seu. Assim foi conosco. E você vai ter fruto que permaneça. Exatamente.
Amém, amém, exatamente. Você vai ter frutos que permaneçam. Uau, que incrível. Antes de você deixar seu recadinho final, tem uma amiga perguntando aqui como é o Modeladas. O Modeladas vai funcionar do dia 23 de junho, ao que o Quarta. primeiro dia é um dia livre com o Fernandinho, com o Cláudio Duarte, ao dia 26, onde nós temos 3 tickets diferentes, é só você entrar aí em modeladas.com.br que você vai ver que tem tickets especiais onde você vai ter um pouco mais da Helena, um pouco mais um pouco mais da Ale, um pouco mais de mim. E nós vamos ter o evento ao vivo e online. Esse ano ainda não é um evento presencial, é ao vivo e online, mas você vai poder acessar do Brasil todo, do mundo inteiro. Começa quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado o dia todo. E a gente tem uma gama de convidados todo, né? queridos. Sábado é o dia todo. Quinta a gente vai, quarta e quinta a gente vai, quinta e sexta a gente vai até 1 da tarde, 2 por ali, porque eu deixei um intervalo, mas a gente volta meio que às 17. Então, tempinho para você, né, às vezes, dar uma saída, fazer um almoço, alguma coisa, sim, mas para nós mulheres, né? a gente volta rapidinho. E vai ser interativo, você pode fazer perguntas, você vai ver as queridas falando de Eu mentorias participei já, é incríveis. maravilhoso. E a gente não faz modeladas, não lança livro, não faz nada sem a Lê aqui. Tudo o pessoal já sabe. Ah, já falei com a Lê, eles nem falam comigo. Não, a Lê já veio, tá? Eles nem falam comigo, eles escolhem. Eles, Mas olha, sabe o que acontece? eu quero uma live com a Lê, tá bom. Eu falo, vocês Deus param de explorar a Lê. Deus conecta propósitos, gente. Deus conecta propósitos. E eu quero profetizar sobre essas mulheres. Deus vai conectar vocês. Eu quero profetizar conexões, assim como eu e a Disse fomos conectadas no espírito. Deus vai conectar você com mulheres que têm o mesmo propósito, o mesmo chamado, para te ajudar, para ter uma troca, para te ensinar coisas, assim como Maria e Isabel. Maria, quando ficou grávida de Jesus, foi para casa de Isabel, que também estava grávida, em outro tempo. E eram 2 filhos, né? Não tem a ver só com um filho, né? Uau! Você pode reforçar pessoas que têm outros projetos, né? Olha que exatamente. Uau, o chamado de João Batista era um, o chamado de Jesus era outro. Eles se encontraram em alguma parte do caminho, mas cada um trilhou o seu propósito. Um era para preparar o caminho, outro era o caminho. Exatamente. Quem é o maior, quem é o menor, não interessa. O que interessa é se cada um fizer o seu. Nós vamos juntos chegar e falar, cumpri. Combati o bom combate, venci, cheguei até o final. E Jesus falou, aquele que permanecer até o fim. Mulher, eu quero falar para você, você vai conseguir chegar até o fim. Eu quero declarar que você não vai abandonar no meio do caminho. Você não nasceu para nadar até aqui e morrer na praia. Deus te deu força para você continuar e conseguir chegar até o final. Eu quero profetizar que você vai conseguir chegar até o final. E nós estamos aqui juntas para ajudar você. Eu, a Dirce, uma multidão de mulheres dizendo assim, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Ouse governar. Governe a sua vida, governe as suas emoções, governe as suas raízes. Ouse governar para ser inteira, viu? Tem que fazer dobradinha com os programas. Ouse governar para ser inteira. Que lindo, amiga! Eu amo estar com você. Olha, muito obrigada a você que veio aqui conosco. Foi uma manhã super incrível estar aqui. Amanhã tem mais. E nós vamos ter mais de Ale aí no Modeladas. E já já vou fazer uma proposta para ela. A gente vai ter mais de Ale. Eu também vou fazer uma proposta, em algum momento eu quero que tu ministre para as minhas mulheres, as mulheres inteiras. Eu quero que elas tenham um bônus. Quando você quiser. Posso gravar aqui com o Job algum vídeo. Você me fala sobre o quê? Sobre ouse governar. Ótimo, eu posso gravar e aqui em casa e eu mando para você como bônus. Vai ser um prazer enorme, enorme. Já é. Então, ó, se tem alguma mulher inteira aí ouvindo, vai ter bônus da Dirce sobre ouse governar, porque você tem muita ousadia para pregar sobre isso, amiga. Essa é a mensagem que você carrega. Já vou fazer aqui, só me manda o limit time para eu te mandar, que eu vou te mandar. Não tem problema, isso aí é o de menos. Tá bom? Um beijo grande, amiga. Vejo você no Modeladas. Um beijo grande a todos vocês. É só clicar aí. O Rodolfo mandou um recado pro JB. Ele falou assim, fala pro Bispo que eu vou ganhar dele na sinuca. Fala para ele vir. Olha, fala para ele que dia 24,
A semana que vem é aniversário do bispo, ele poderia vir, né? É verdade. Fala para ele que tal ele vir deixar o JB ganhar na sinuca dele no dia do aniversário. Porque fala para ele que no dia do aniversário ele não pode ganhar. Não pode ganhar, né? Ele pode chegar dia 23 para ganhar dia 23. Eu vou falar com ele. Vou falar com ele, tá? Eu amo você. Tá eu bom? também amo a tua você, casa, amiga. amo toda a comunidade das nações e tamo junto. Ouse governar, modelada semana que Ouse vem. Nós governar e inteiras. Somos inteiras. Estamos juntos aí. Beijo Um beijo grande. no teu coração.